Torquato iria completar 80 anos. Ele que foi poeta, compositor e que deixou assim um legado infinito de obras e de possibilidades de novas descobertas artísticas, porque a cada nova geração, a cada novo ano, alguém vai lá e pincela alguma coisa de Torquato Neto e faz aí algo novo, e ele é realmente uma fonte inesgotável de conhecimento de arte, e que bom que é uma expressão cultural nossa, né? Torquato Neto piauiense. Agora a gente vai falar de um livro, tá aqui, inclusive o Antoniel tá mostrando aqui, tá aqui, gente, ó. Para quem tá acompanhando a gente pelo YouTube. Esse livro é do escritor Edivar Castelo Branco! Seja bem-vindo, Edivar! Tá aqui, o livro já tem uma plástica linda. A Invenção da Tropicália, Torquato Neto, a Invenção da Tropicália. Olha só, gente, que fotografia bacana do livro. E Edivar, conta pra gente que novo trabalho é esse, porque a gente acabou de falar de Torquato, que ele é uma fonte inesgotável. Então, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa nova nesse material que você produziu. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, muito bom dia. Eu quero inicialmente dizer que estou muito feliz. Estou aqui num clima tropicalista, né? O programa com um clima bem... Você olhou aqui no teto? Olha ali, ó. Aqui, ó. Olha, ó. Um clima bem tropicalista, né? Então, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar também aos meus colegas, amigos, alunos que eventualmente estejam sintonizados, né, na rádio, e quero cumprimentar vocês todos. Esse livro, ele é um livro que ele foi lançado 20 anos atrás em primeira edição, está sendo lançado agora, revisto e ampliado em segunda edição. É um livro que já obteve um sucesso relativo no Brasil inteiro, né? Bastante conhecido, bastante citado pelo público acadêmico especificamente. E eu não sou propriamente um escritor, não é? Eu sou um historiador professor, né? Então, ai, que delícia! Eu sou um pesquisador da obra de Torquato Neto e da obra de Torquato Neto e das adjacências, né? Então, de modo geral, me interessa muito o poema-processo, a poesia experimental, o cinema experimental, a anti-arte ambiental do Hélio Oiticica, da Lígia Clark, da Lígia Pape, etc. E quando a gente fala, professor, de Torquato Neto, a gente aqui antes da nossa entrevista falávamos, é de fato uma fonte inesgotável, Torquato. Absolutamente inesgotável. Olha, dizer uma coisa para você, que aí está abrindo esse link, né? Que não é propriamente do livro, mas veja, em 2004 eu publiquei este livro, a primeira edição. No mesmo ano eu me tornei bolsista de produtividade do CNPq, né? Uma posição que mantenho até hoje. Mas você sabe que a bolsa de produtividade ela precisa ser renovada a cada 3 anos com uma objetivação diferente. Uhum. Eu estudo Torquato Neto desde 2004 e a cada 3 anos eu reelaboro este objeto e dá certo. Porque nós começamos estudando Torquato Neto especificamente e hoje nós estudamos a autoria, como é que se descola. Porque a primeira edição dos Últimos Dias de Paupéria saiu em 73. Uhum. A segunda edição saiu em 82. E a Torquatalha saiu aqui nos meados deste século já. Quando você pega essas 3 obras, você percebe que o primeiro Torquato se diferencia brutalmente do segundo Torquato. E por que isso acontece? Porque a obra do Torquato Neto ela é imensamente potente, potente demais. Vamos dar aqui um exemplo objetivo do ponto tanto da comunicação quanto da sociologia. Vocês sabem que o hino da Tropicália é o Geleia Geral. A canção Geleia, um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia. Pois bem, você veja que é muito curioso isso no Torquato Neto. Em 1964, quando ele tinha 17 anos, porque ele nasceu no final de 44 e morreu, e em 64 escreveu o texto que vou citar agora em fevereiro, então ele não tinha vivido nem 64 e nem viveu 44, né? Então ele tinha 17 anos, ele escreveu uma monografia chamada Arte e Cultura Popular. É uma monografia de crítica sociológica impressionante para um garoto, né? Que já, digamos assim, antecipa a genialidade dele. Então ele lê todo o romance regionalista, ele lê toda a sociologia freiriana, que é não apenas Gilberto Freire, mas também as adjacências, e ele lê toda a sociologia paulista, Florestan Fernandes e adjacências, para responder a seguinte questão: o que é o Brasil? O que é que particulariza o Brasil? Que eu posso dizer, isto aqui é o Brasil.
E aí ele chegou a uma resposta razoavelmente desconcertante. O ser da cultura brasileira estaria nos cantadores de feira, na literatura de cordel, etc. e tal. Isso em 64. Em 67, ele já escreve Geleia Geral. E já é um outro Torquato, porque você veja que esse primeiro Torquato é um Torquato armorialista, em que pese o movimento armorialista só eclodia em 70, né? Olha a precocidade do cara. Em 68, em 67, quando ele escreve Geleia Geral, que só seria gravado em 68, ele já é um tropicalista. E quando ele se torna tropicalista, ele formula aquela que, do meu ponto de vista, é a questão mais relevante que ele formula, que é a questão da identidade, que é atualíssima, né? Ele diz assim... E bumba, iê, boi, ano que vem, mês que foi. Prestem atenção. E bumba, iê. E bumba, iê. Ou seja, ele pega as duas grandes referências culturais que ele imagina que é possível para fazer esta dicção. O Bumba Meu Boi, que é uma referência cultural do Nordeste, especificamente do Piauí, do Maranhão, etc., e pega o iê, Jovem Guarda, etc. e tal, né? E os próprios Beatles, etc., né? Então, ele passa a sugerir que o que nos identifica não é o que nós somos propriamente, mas o que não somos, porque eu só posso saber o que sou na presença do que eu não sou, que é o que hoje nós discutimos nos grupos LGBTQIA+, etc., na negritude, sabe? Na periferia, na arte de resistência. E olha que isso foi em 67. E se alguém tivesse alguma dúvida de que ele estava dizendo isto, que nós só começaríamos a debater neste século, ele segue dizendo, a letra da canção diz assim, vocês vão se lembrar, diz assim: veja no meio da sala as relíquias do Brasil. E aí ele começa a enumerar as relíquias do Brasil. Prestai atenção a isso daqui. Veja no meio da sala as relíquias do Brasil. Ele numera um LP de Sinatra, Doce Mulata Malvada, Carne Seca, Céu de Anil. Você veja que a primeira relíquia que ele enumera é Sinatra. Óbvio que Sinatra não é uma relíquia do Brasil, mas é uma relíquia que nos ajuda a pensar a brasilidade a partir da diferença. O Torquato exclama, respeite a diferença, porque a diferença é constitutiva de nós. Um gênio, professor, gênio. O senhor teve contato com a família do Torquato? Tive muito contato. Eu sou muito grato ao George Mendes, né? O George sempre me ajudou enormemente. George é primo, né? Sim, e é o curador do acervo dele, né? É dizer, eu acho que foi um encontro, sabe, eu sou muito, acredito que os encontros são potenciais, eles acontecem. A obra do Torquato Neto, eu cheguei a ela de modo muito acidental, né? Eu estava numa aula de educação física, quando eu estudava no liceu, ali conheci um filho do Chico Miguel de Moura, que é um acadêmico aqui do Piauí, da APL, etc., né? E esse cara, eu ia à casa dele, que morava ali perto do liceu, e o pai dele tinha era o editor da revista Serandia, etc. E ali eu conheci Os Últimos Dias de Paupéry. E eu era menino, e eu fiquei muito impactado, muito impressionado com a obra daquele cara. E olha que é uma obra profundamente fragmentária. Por exemplo, Arte e Cultura Popular, que é a monografia a que me referi, e que eu acho que é uma das obras mais importantes dele, ninguém conhecia, até eu ir lá encontrar os originais, e agora o George publicou ano passado, né? A gente sempre, quando fala em Torquato, gera um pouco uma polêmica, porque a gente sabe que no movimento Tropicália teve um pouco, fala-se muito, né, de discriminação em relação a Torquato Neto, principalmente porque Gil, Caetano tomaram uma proporção bem maior e praticamente deixaram de escanteio Torquato. Veja, é verdade, essa versão é absolutamente verdadeira, mas do meu ponto de vista, o Caetano e o Gil nada tem a ver com isso. Olha o que aconteceu. Aconteceu o seguinte: todo movimento social, ele é capturado e é dito de uma dada forma. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu estava ali fora, verificando as fotografias da TV Clube, dessa coisa fundamentalmente importante que foi a TV Clube, né? Eu não vi o Nascedouro, porque não deu tempo, mas eu conheço razoavelmente. E eu estava vendo ali uma foto de Alberto Silva, Walter Alencar e outro cara que eu suponho ser o Alberoni Lemos Filho. Não o pai, o filho, né? Que era bem magrinho e tal, mas ele tá meio de costas, não dá para conhecer. Agora imagine a importância de você narrar na fundação da TV Clube
a presença do Alberoni Lemos Filho, que é um cara que atravessa centralmente a história do jornalismo piauiense, mas paira sobre ele uma relativa sombra, entende? Então, na verdade, os movimentos sociais, eles são ditos a partir dos discursos que incidem sobre ele. Então, por exemplo, quando você fala da Tropicália, a Tropicália tem 4 marcos inaugurais. 2 músicas, Alegria, Alegria e Domingo no Parque. Sim. Uma obra de artes plásticas, que é o Tropicália, do Hélio Oiticica. Uma peça de teatro, O Rei da Vela, do Zé Celso Martinez Corrêa. Sim. E o filme do Glauber Rocha, Terra em Transe, Terra em né? Transe. Basicamente, os caras narram a Tropicália a partir desses 4 marcos. O Torquato Neto, como é membro do grupo baiano, apesar de não ser baiano, e era apenas letrista, não era músico, né? Ele ficou subsumido nessa veia musical. Então, o que eu faço nesse livro aí, que tem tudo a ver com o que você perguntou, é tentar quebrar esta lógica que apresenta os 4 marcos inaugurais, tentando dizer o seguinte, olha, quem introduziu a guitarra da música popular brasileira, que foi fundamental para os tropicalistas, foram os tropicalistas, foi Jorge Benjor. Então, Jorge Benjor está nesse cenário de renovação da cultura brasileira, né? Isso que muita gente não sabe, né? A maioria não sabe. Da importância. O poema Processo teve uma importância central. Então, Jomar Muniz de Brito tem uma importância central. A anti-arte ambiental do Hélio Oiticica, não apenas aquilo que se divulga, teve uma grande importância. A Lígia Clark, você veja, ela, a colega que saiu agora, que eu não sei exatamente. Ana. A Ana, a jornalista Ana, me fez referência aqui ao trabalho da Isis Rocha, um trabalho muito interessante sobre a nave louca. Agora você veja que coisa curiosa, que vocês podem ver isto. A nave louca reúne os aqualoucos. Os aqualoucos são todos homens, exceto um. Exceto um. Ali tem exclusivamente uma mulher. Quem é a única mulher entre os aqualoucos? Lígia Clark. Ah. Que massa, que massa. Então isso daí é uma maneira de você ir elastecendo a significação, arrastando para dentro desse universo significativo esses nomes, não apenas o Torquato. Quando eu fui iniciar o doutorado, eu disse pro meu orientador assim, rapaz, eu disse isso que você acabou de dizer, os caras excluíram o Torquato, etc e tal. Aí ele disse assim, aonde foi que você viu isso? Eu falei, não, eu fiquei gaguejando. Ele disse, não, pegue o Celso Favaretto, pegue o próprio livro do Caetano Veloso. Não, ele está lá, ocupando inúmeras páginas. O problema é que o universo diccional, que significa tropical, exclui. Tem uma frase do Caetano Veloso, eu não sei se vai ser grosseiro dizer isso, é epígrafe. Você pode, por favor, ler a epígrafe. Eu estava lendo nesse Lê, momento por favor, aqui. para o público. E eu ia ler mesmo, tá aqui, ó. Apenas com o brilho passado de um trabalho confuso de 2 anos, eu me tornei uma espécie de oráculo. E qualquer peido que eu dou é uma tomada de posição pela qual eu tenho que me responsabilizar. Caetano Veloso pode mesmo estar por trás de tudo, inclusive de mim. 1970. Olha aí. Imagine isto, quer dizer, não é que Caetano queira ser dito assim, é porque as pessoas vão lá e se apropriam e dizem assim. É isso. Professor, para quem quiser ter acesso a esse livro, que é uma obra e tanto, como fazer? Bem, então eu acabei de ligar para o editor, mas ele deve estar dormindo, não acordou. É o seguinte, o dia 12 de abril, eu convido todos vocês, vamos ter uma festa tropicalista no Cine Teatro da Universidade Federal do Piauí para lançar esse livro às 18 horas, dia 12 de abril. 12 de abril, lançamento, 18 então. horas. Para quem não sabe, o Cine Teatro é aquele espaço onde ocorre o Salip. Isso, ali do lado do Rosa dos Ventos. Isso, exatamente. Bem na entrada da UFA. Então, esse livro hoje ele já está disponível em qualquer site de venda de livros do planeta Terra. Que legal. Agora, é óbvio que a gente pede que dê preferência ao site da editora Cancioneiro, para valorizar os caras que nos ajudaram a publicar. Quero também, a propósito disso, e depois eu volto a este assunto, agradecer, que eu esqueci, ao Tribunal de Justiça do Piauí, à Escola do Judiciário, porque eles é que pagaram todo o processo de tudo que precisou materialmente. Maravilha. Foi o Tribunal de Justiça e a Escola do Judiciário, que eles acharam que era fundamental que uma segunda edição viesse à luz. E também ao Programa de Pós-Graduação em História do Brasil da Universidade Federal do Piauí. Bem, e então, continuando, no dia 12, nós vamos nos reunir ali no Espaço Rosa dos Ventos, Cine Teatro, da Universidade Federal do Piauí,
numa ação conjunta do Acervo Torquato Neto com Jorge Mendes, do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil, da Escola do Judiciário, né, e da Editora Cancioneiro para lançar esse livro. Então, ele estará lá disponível a partir de que horas, professor? A partir das 18 horas no dia 12. É uma sexta-feira. Na quinta-feira, a gente reforça, no programa antes, a gente reforça para convidar o público. E já sextou às 18 horas da sexta. A gente pode depois ouvir um reggae, tomar cerveja. Eita! Meu Deus! Eita, que esse negócio de reggae tá ficando bom demais. Professor, muito obrigada pela participação. Obrigado, professor. Muito conhecimento, Maravilha. uma aula sobre esse gênio que é Torquato Neto. A gente trabalhava o programa todo, né? Porque tem... que é uma fonte também, o professor é uma fonte de conhecimento, porque é um estudioso que vai a fundo nessas questões que envolvem Torquato Neto. E como é bom a gente estar aqui falando de um artista que é nosso e que colabora para a cultura mundial, porque não é só brasileira não, né? Torquato há muito tempo já rompeu as fronteiras. Eu morei na Europa há um tempo, justamente estudando o POEX, que é o Movimento de Poesia Experimental Portuguesa. E aí me convidaram para dar uma palestra em Évora, que é uma cidade que fica a cerca de 70 quilômetros de Lisboa, que é um centro universitário como Campinas aqui no Brasil. E eu pensei, rapaz, vou falar de Torquato em Évora, ninguém conhece Torquato. Pelo contrário. Tinha cerca de 500 pessoas no auditório, todas conheciam exaustivamente a obra dele. Olha, gente. Maravilha, né? É espetacular, é espetacular. Que massa. E isso serve, inclusive, também, professor, para fazer com que nós, piauienses, possamos nos apropriar dessa riqueza cultural que Torquato deixou. Porque o que ainda acontece? Aqui no Piauí, dentro de casa, ainda tem muita gente que sabe muito pouco ou quase nada a respeito de Torquato. É verdade, as pessoas pensam que Torquato não é apenas o campus da UESP. Exatamente. Então, é muito interessante quando a gente traz uma obra, traz alguém que estuda Torquato, que coloca essas coisas pra gente, porque é como se fosse um tapa de luva, né? Que é dado pra gente despertar. Isso. Pra gente despertar. Diga, Aninha, bom dia. Bom dia, eu me interrompendo aqui. Sempre quando o assunto é Torquato eu me empolgo muito, né? Mas a gente fez um especial Torquato Neto, a gente já fez um Cultura, né, Antoniel? Sim, um especial do Torquato. Torquato, nós fizemos. E a gente fez também um Letra e Música falando um pouco da história dele. E eu queria só ressaltar o que duas ouvintes mandaram, que eu achei assim bastante interessante e preocupante, é que elas falaram, olha, por conta de vocês, eu tô descobrindo que Torquato Neto não é só o bairro. A Joelma vai lembrar dessa mensagem. E não é absurdo? É um absurdo. É como se a gente tivesse, acho que é uma das figuras mais importantes para a cultura brasileira, do que a gente entende como ela é hoje e a gente mesmo daqui não conhece. É, exatamente. Por isso que a gente traz essa questão de que a gente precisa se permitir conhecer, descobrir e se aprofundar. Porque um gênio na época dele e deixou um legado infinito de possibilidades. Tem muita coisa ainda para se descobrir, Torquato. Muita. Parece que quanto mais você mergulha no universo dele, mais profundo fica o fim. Você não consegue glória tirar, a Deus, né? porque é o meu ganha-pão, né? Com certeza, professor. Muito obrigada por esse bate-papo. Professor da Castelo Branco. Tá com esse livro aí, gente. Você pode, então, entrar lá na editora Cancioneiro, né? O livro está disponível à venda. Vai ter um lançamento em abril. A gente vai reforçar aqui quando estiver bem pertinho para você poder ir lá também, acompanhar tudo, ter esse momento aí de interação, de encontro, de possibilidades aí para ter acesso a esse material riquíssimo. A gente agradece muito a sua participação. Volte sempre. Volte sempre quando tiver. Abraço, foi bom. E dia 11 a gente vai divulgar aqui, que é na quinta-feira, nosso programa divulgar para chamar na hora. Obrigado. Obrigada. Gente, nós vamos só dar uma viradinha de chave, tomar uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta. Eu tô no Guaraná, na Fanta. Por que será? Ai, não sei. Uma glicosezinha é bom de vez em quando, né? Até já, gente. Notícia e música no ar. Clube News FM. O Piauí tem verdadeiros